Estou gravando este áudio, Irmandade, para ser postado no canal Comunhão com Deus. A santa paz de Deus a toda a Irmandade que irá ouvir esse testemunho, que através desse áudio eu irei estar contando, né? O meu nome é Poliana e eu sou da cidade de Feira da Mata, interior da Bahia. E o meu testemunho, Irmandade, é por conta que eu sou muito grata a Deus por conta que eu tinha um desejo insaciável no meu coração, né? De ser mãe. E por 10 anos eu tentei isso e não tive sucesso, né? Eu fiquei gestante por 3 vezes e as 3 vezes eu perdi, né? Eu perdi 2 gestações de 2 meses, foi um aborto espontâneo, e em uma gestação eu perdi quando eu já estava com 6 meses, né? E depois dessa última gestação minha, eu fiquei 5 anos sem engravidar. Na verdade, eu fiquei 2 anos tomando anticoncepcional e depois desses 2 anos eu fiquei 3 anos, né? Sem usar método nenhum e eu não engravidava. E grande era a tristeza do meu coração quando eu via outra mulher abraçar um filho e eu não, né? Não que eu não desejasse isso para as outras, né? Eu ficava feliz por elas, mas eu ficava triste por mim, né? Porque eu não conseguia, né? Eu tentava e não conseguia. E aí agora, várias vezes eu pensei em desistir desse desejo, né, que eu tinha no meu coração. Sempre pensei em desistir, eu sempre falava assim comigo mesma que eu iria procurar um médico para fazer uma laqueadura para que eu não pudesse ter mais nunca a possibilidade, né, de ter um filho. E aí eu peguei e sempre clamava a Deus, né, para que Deus pudesse, né, me dar um filho, que era o desejo do meu coração, né, que eu via muitas então, eu sempre pedi a Deus, né? Sempre ia para a igreja, pedia a palavra para que Deus falasse comigo, se era da vontade dele, de eu ter um filho. Que ele falasse comigo, porque aquilo sempre me maltratava, né? As pessoas conhecidas, né, ficavam debochando do meu esposo, falava que ele não conseguia fazer filho, que não podia ter filho, né? Então, ele também se sentia mal. E quando ele contava isso para mim, dobrava a minha prova, né? Por eu saber que o problema estava em mim, não nele, né? E então, sempre quando eu ia para a igreja, que eu pedia a palavra, eu Deus sempre falava comigo na passagem de Ana, né? Deus sempre falava. E aí, sempre quando eu tinha assim esse desejo de desistir, sempre vinha aquele pensamento de eu desistir, que eu nunca ia conseguir. Deus mandava a palavra falando sobre a parábola de Ana, né? Na passagem de Ana lá. E então, eu lembro que um dia eu, eu estava no banheiro tomando banho e eu clamei a Deus no meu banho, eu conversei com Deus. E falei para Deus que eu me sentia como se eu fosse um vaso que tinha sido criado, mas que não tinha utilidade nenhuma, sabe? Como se fosse algo que foi criado mesmo por ser criado, que não tinha utilidade, né? Mas que um dia, antes de eu ficasse com meus cabelos brancos, que eu iria conseguir ter um filho. E então eu terminei minha oração, né? Ali minha conversa com Deus.
E então, um dia eu fui para a igreja, veio um irmão, um diácono, acho que ele é de São Paulo, se eu não me engano, e ele veio fazer uma visita aqui pro lado de Minas, aqui, da região nossa aqui, né? Aí ele veio visitar aqui a minha cidade, né? Veio congregar com a gente aqui na nossa comum. E Deus deu a oportunidade dele poder atender o culto nesse dia. E na hora que Deus usou desse irmão, eu tinha ido e eu tinha buscado a palavra, né? Eu tinha pedido mais uma vez para Deus falar comigo. E aí agora, sempre quando Deus falava comigo na palavra de Ana, que Deus mandava a mensagem lá de Ana, Deus sempre falava que estava testando minha fé, que aguentasse mais um pouquinho, que era logo que eu iria cantar como Ana cantou, né? E que alguém iria abraçar, né? Algo que eu almejava, era logo iria estar com a vitória em seus braços. E tinha alguém ali que logo estaria naqueles microfones ali. Então sempre Deus falava assim comigo. E no dia que esse irmão veio visitar aqui, aí Deus usou desse irmão para falar da seguinte forma, que eu não me lembro a palavra que foi pregada no dia não, mas eu recordo que na hora da palavra ele falou assim que ali tinha alguém que se encontrava como Ana, mas que Deus mandava dizer que o ventre que não gerava iria gerar e a árvore que não dava fruto iria dar. Por esses dias eu apareço na sua vida. E aí eu tomei a palavra para mim, chorei bastante naquele dia que eu senti a visitação de Deus em mim, mas não imaginava que seria tão breve, né? Seria tão breve. E desde que eu estava fazendo o tratamento, eu tinha feito uns exames e eu descobri que eu estava com cisto e eu estava tomando a medicação, né? Aí, quando eu parei de tomar essa medicação, a medicação, o tratamento é feito de 3 a 6 meses. E eu, por conta própria, eu parei com 3 meses, né? Eu falei, eu vou tentar com 3 meses, se eu não engravidar, eu torno a tomar mais 3 meses e paro. E aí, depois dessa palavra que Deus enviou, com 3 meses que eu estava tomando o remédio, que eu parei, e aí, quando eu parei, eu já engravidei, entendeu? Já engravidei. E aí eu não imaginava que seria tão rápido. Eu pensava que isso era lá pro final do ano. E isso foi no início do ano que aconteceu. Se eu não me engano, no mês de março, mais ou menos, que eu acabei engravidando. O irmão, parece, se eu não me engano, veio de janeiro para fevereiro. E aí eu fiquei muito feliz, aquela alegria que quando eu fiz o teste de farmácia eu não acreditava que eu estava grávida. Eu chorei, eu tremi, que aquilo para mim eu não estava acreditando, sabe? Tanta felicidade. E aí agora, não sabendo eu que uma tribulação iria acontecer, né? A começar uma jornada muito pesada para mim, né? Para mim alcançar essa vitória, eu sofri, eu tive que pagar o preço, né? E aí agora, Deus abençoe, que comecei a fazer os exames, vai, daqui a pouco apresentou um sangramento e aquela luta com medo de perder a criança. E eu tinha que fazer um procedimento chamado cerclagem. Ele é um procedimento que costura o colo do útero para que o bebê não nasça fora do tempo, né? Isso são para mulheres que têm problema com o colo do útero, que tem o colo do útero flácido, né? Que tem partos prematuros. Então, faz esse tipo de procedimento para ajudar a levar a gestação o máximo possível para frente, sabe? E aí eu tinha que fazer esse procedimento, só que não foi feito, né? O médico, o obstetra com quem eu estava passando, ele falou para mim que não tinha necessidade, que só fazia se tivesse necessidade. E aí eu fiquei em paz, né? Fazer o quê? Só clamando a Deus, né? Deus já tinha abençoado, que já tinha falado para nós que mesmo que eu passasse pelo fogo,
que eu não iria me queimar, né? Que ele estaria conosco nessa luta, nessa prova. E foi se passando o tempo, e quando chegou 6 meses, na verdade, quando eu estava com 5 meses, eu tinha que fazer uns exames, só que na época meu esposo não estava trabalhando, né? Ele estava desempregado. E estava uma luta dentro de casa porque a gente tinha que fazer esses exames e não sabia de onde iria tirar. E aí Deus preparou, né? Que veio uns irmãos aqui da Obra da Piedade atender minha casa, né? Trouxe alimentos, trouxe uma quantia em dinheiro também. E Deus preparou nesse dia o enxoval do meu filho, né? Por quanto foi revelado o sexo do meu filho através desse enxoval, que até o momento eu ainda não tinha feito a ultrassom. E aí, quando eu recebi eles, que eles foram embora, a gente foi jantar. E aí o meu irmão estava aqui e falou assim, olha, Poliana, teve uma roupinha pra neném, um macacãozinho. Eu fiquei feliz, achando que só tinha um macacãozinho. E aí eu falei, tá bom, louvado seja Deus por isso, né? Fiquei feliz por ter pelo menos aquele macacão, porque até então eu também não tinha nenhuma roupinha. Eu olhava na internet, mas não tinha condição de comprar. Eu olhava e clamava a Deus, né? Quando é que eu ia poder comprar roupa pro meu filho? Né, que eu já estava com quase 6 meses, eu ainda não tinha noção de como que eu iria comprar. Aí agora eu fazia os exames com o dinheiro que eu recebia do Bolsa Família e meu esposo algum biquinho que conseguia completava, né? E aí nesse dia Deus preparou uma certa quantia para nós. Quando nós terminamos de jantar, eu fui olhar as coisas, né, que Deus tinha preparado. A minha irmã estava aqui comigo também nesse dia. Ela é quem cuidava de mim, porque eu não podia fazer nada. Eu só ficava deitada, né? Até para ir no banheiro tinha que ir com cuidado, caminhando devagarzinho, entendeu? E aí tomava bastante medicação para conseguir segurar o neném. E Deus abençoa que quando eu abri aquela sacola, Irmandade, vocês podem acreditar, é porque não tem como eu mostrar foto para vocês. Eu tirei foto, eu tenho até hoje as fotos guardadas. A minha cama cobriu de tanta roupinha, e eu fui tirando roupa, parece que aquela sacola não tinha fundo não, sabe? Ela não tinha fundo não. E foi tirando, e eu não acreditava não, que de tanta roupinha assim, que até hoje quando eu lembro assim, eu sou tão grata a Deus pelo que Deus fez na minha vida. E foi tirando, e veio o kit de berço, e veio toalha, e veio macacãozinho, meinha, toquinha, tudo que uma criança precisa, tava ali, Deus preparou. Eu sou tão grata a Deus por isso. E aí, Deus abençoou que eu fui naquela consulta, né? Marquei a consulta com aquele médico para que pudesse fazer a ultrassom. E, e naquele dia eu achei. Eu achei que o meu sonho estava perdido. Quando o médico falou para mim que era um menino, eu fiquei tão feliz porque aquela criança, antes de eu engravidar dele, eu sempre via ele nos meus sonhos, sempre ele vinha me visitar. E naquele dia, aquele médico falou para mim que eu só tinha 1,2 de colo fechado. O meu filho a qualquer momento podia nascer. E, e eu sem condição de fazer aquela cirurgia, na época era R$ 2.000 para fazer. E eu não tinha condição de fazer ela. E então, quando eu descobri isso, meu mundo, na hora que ele falou isso pra mim, eu comecei a chorar descontrolável assim dentro daquela clínica. Ele ficou assim pasmo olhando pra mim, minha irmã consolando, calma, calma, e eu, pra mim aquilo ali era o fim, porque
eu já tinha passado por 3 situações, né? Perdi uma criança com 6 meses, era uma menina. E para mim me recuperar de tudo isso foi difícil. E eu me vi passando pela mesma situação naquele momento. Então eu clamava a Deus e fui para casa. Aí eu conversei com a minha cunhada para ver o que a gente poderia fazer, né? Aqui tem uma cidade aqui perto da onde eu moro que tem mais recurso, né? Lá já é bem mais atualizado, as coisas lá são bem mais desenvolvidas, né? Lá tem um hospital que tem UTI neonatal, o hospital de lá, né? Então eu teria que ir para lá se houvesse um parto prematuro. E aí a gente ficou naquela tribulação. Aí agora eu peguei e, e pensava assim em ir para Brasília, outro lugar que eu tivesse parente, né? Para que pudesse conseguir fazer um tratamento. E aí agora eu conversando, né, com o meu esposo e tal, aí teve uns irmãos aqui que são donos da casa onde eu moro, né? E aí agora esses irmãos, na verdade a irmã que é a dona da casa aqui onde eu moro, o irmão dela é o ancião da nossa comum aqui. E aí o irmão foi e conversou com os irmãos responsáveis pela casa de apoio que tem em Guanambi, que é a cidade que eu havia falado uns minutos atrás, que é o que é mais desenvolvido lá, né? Lá tem uma casa de apoio. E aí os irmãos foi e preparou lá, né, para me receber. Aí eu fui para lá, pensando num lugar que eu senti uma paz assim tão grande assim. E eu me recordo que um dia, antes de eu já estava gestante já, antes de eu saber que eu iria para lá, né? Deus me deu tipo uma visão. Eu estava deitada no sofá aqui de casa, olhando para a janela. E passou assim, como se fosse assim, um sonho, assim, uma tela, sabe? Alguma coisa assim. E eu vi nessa visão que eu via quartos de um lado e do outro. Era tudo branquinho, bem branquinho mesmo. E tinha um corredor que dobrava como se fosse o jeito de um L, sabe? Rompia e lá no final dobrava. Só que lá nesse final que dobrava, resplandecia uma luz que não tem comparação com aquilo que eu vi, não. E aí então eu fiquei muito maravilhada com aquilo que eu vi, mas não entendi, né? O que vinha a ser. E aí depois que aconteceu de eu ir para essa casa de apoio lá, quando eu cheguei lá, foi que eu lembrei do que eu tinha visto. Que lá é do mesmo jeito que eu vi, né? Então, era uma luz que Deus estava iluminando um caminho para mim passar, né? E eu fiquei muito contente quando Deus preparou esse lugar lá para mim. Fiquei muito contente mesmo, um lugar que eu cheguei e senti tanta paz. E aí minha jornada ainda não terminou, Irmandade. Fiquei lá 4 meses nesse lugar. 4 meses. Um mês fiquei deitada sem fazer nada. Eu só ia no banheiro fazer minhas necessidades, tomar um banho e só voltava para cama. Eu só sentava e para almoçar, né, fazer minha refeição e voltava. E também era coisa rápida também, sabe? Não demorava não. Então eu fiquei 4 meses nesse lugar lá. E um dia, umas irmãs, que são irmãs da Piedade também, que eu conheci lá, né? Sempre Deus enviava irmãs para me visitar lá. E aí agora elas marcaram uma consulta com uma médica para mim e nós fomos, elas me levaram.
E lá a médica falou pra mim que se eu quisesse que ela fazia aquela cirurgia, só que era arriscado, né? Que poderia acontecer de na hora de fazer o procedimento, a agulha perfurar a bolsa e aí era tudo ou nada naquele momento, né? Se ele não nascesse de parto prematuro, mas que na hora de fazer ali o procedimento poderia acontecer, né, de perfurar a bolsa. Porque a agulha que faz, ela é, para quem conhece, ela é uma agulha igual, é quase igual à agulha que costura saco de linha, aquele pessoal que costura saco nas roças. É mais ou menos aquilo, só que ela é pequena, né? É pequena, mas ela é govardinha assim como se fosse um anzol. E, e ali eu não senti alegria, sabe? De fazer aquilo. Quando ela falou que salvava a vida do meu filho, eu não senti alegria. Porque eu senti que o homem, né, estava querendo aparecer diante de Deus. E eu sempre pedi a Deus que eu não queria que o homem aparecesse, eu não queria que o homem tocasse, eu queria que as mãos dele é que fizesse a obra na minha vida. Então, passado uma semana depois disso, eu comecei a sentir as dores. Fui às pressas para o hospital. Quando as médicas lá me atenderam, né? Que eles fizeram a avaliação lá, deu toque, tudo direitinho, avaliou, falou, não, seu colo está totalmente dilatado. Você já está aqui, praticamente, já está em trabalho de parto. E eu já estava com 6 meses já de gestação, nessa fase, eu já estava com 6 meses. E aí, nisso, eu fiquei muito atribulada, né? E voltando um pouquinho atrás, antes de eu alcançar essa casa de apoio, eu já tinha ido nessa cidade lá e o hospital tinha recusado de me receber por conta da regulação que eu não tinha levado, né? Porque tem que jogar a regulação no sistema para o hospital aceitar. E os médicos aqui da minha cidade estavam fazendo isso, mas porém eles não estavam aceitando lá. E eu fui com a minha cunhada com a cara e a coragem para lá. E quando chegamos lá, para piorar a minha prova, a recepcionista atendeu a gente com muita ignorância, sabe? Com palavras assim negativas, entendeu? E aí agora eu me senti muito mal. Aí agora que eu pensava mesmo que iria dar tudo errado naquele momento, sabe? E aí quando chegou o momento de deles me atender, eu conversei com um amigo nosso, vereador aqui. Ele conversou com a direção do hospital, pediu, né, para que eles pudessem me atender, explicou a situação. Foi que eles me atenderam, né? Mas pela aquela moça eu não tinha sido atendida lá. E aí agora se passou o tempo, chegou o dia que eu entrei em trabalho de parto e eu fui para lá na quarta. Eu fiquei quarta o dia todo, quinta, né, o dia todo. E aí quando foi assim umas 6 horas da tarde, veio a janta. E aí eu já comecei de novo a sentir as dores, porque estava tomando medicação para não ter contração. E aí quando eu comecei a sentir as dores de novo, eu falei com a minha cunhada, eu falei, olha, eu não vou comer, porque se precisar fazer uma cesárea, né, eu não vou comer não. Aí agora eles me levaram lá pro pré-parto. E nisso eu fiquei lá. O rapaz, o enfermeiro falou assim, ó, essa aqui é a última dosagem. Se não melhorar com isso aqui, não tem jeito não. Então, Irmandade, como eu havia dizendo, né? Aí eles aplicaram aquela última dosagem de medicação para que não houvesse contração, mas não teve jeito. Quando veio um médico que estava de plantão, fez a avaliação, deu o toque tudo direitinho ali, ele
falou, olha, sua bolsa já rompeu, ou seja, sua bolsa já estourou, mas o neném não vai nascer agora. E aí já tava na troca de plantão deles ali da noite, né? Aí entrou um médico já de idade, ele já era um senhor. E ele veio fazer avaliação em mim. E aí quando ele fez o toque, ele falou assim, não, mãezinha, você tem que tirar esse neném agora. Você já faz horas que você rompeu a bolsa e esse neném não pode ficar aqui. E vamos fazer o quê? Vamos fazer uma cesárea ou vamos tentar normal? Eu já tava tão assim de dor que eu falei pra ele que o que ele achasse melhor que ele pudesse fazer. E aí agora eles correram, né, pro centro cirúrgico, arrumou a sala, me levaram pra lá e já foi fazendo a aplicação da anestesia e já arrumando toda a aparelhagem lá para fazer a cirurgia. E o médico, eu lembro que o médico falou para mim não, ele falou na hora que estava fazendo a cirurgia, né? Eu escutei ele falando assim: é um prejuízo cortar uma barriga por conta de 25 semanas de gestação. Então, diante dos olhos deles, o meu filho não tinha chance nenhuma de viver, né? Iria fazer aquilo ali para salvar a minha vida, né? Como ele havia falado para mim na hora que ele chegou, que se não tirasse o neném, ele poderia pegar uma infecção e passar uma infecção para mim também, né? E aí poderia acontecer de perder as duas vidas. E aí agora eu escutei isso, né? Ele falar que era um prejuízo, né? Cortar uma barriga por conta de 25 semanas de gestação. E só que eu estava totalmente confiante em Deus, porque Deus havia me prometido aquela criança, né? Desde antes de eu engravidar dele, eu já sonhava com ele, eu já via ele nos meus sonhos, né? Eu já abraçava ele nos meus sonhos. E sempre quando eu ia buscar a palavra, Deus confirmava ele para mim, né? Então eu estava completamente voltada para Deus, eu estava totalmente confiante que Deus iria me dar aquela vitória. E aí agora fazer que no para não ficar, como eu posso dizer, para não ficar leve a prova, ainda vem a médica, né, a pediatra que estava acompanhando no dia, e ela falou para mim assim, olha mãe, o seu bebê, ele é muito pequenininho e nunca sobreviveu um com essa idade, viu? Ele é muito pequenininho, né? A idade de gestação sua é pouca, então nunca sobreviveu um com essa idade. Eu vou ser sincera para a Irmandade que eu acho que se fosse por mim, eu não teria abrido a minha boca. Mas eu acredito que o que eu falei para ela foi Deus que colocou para mim falar. Eu só me lembro que eu falei assim para ela que se nunca tinha sobrevivido algum bebê com aquela idade, que ele iria ser o primeiro, né? Ele iria ser o primeiro. Também ela não me disse mais nada, sabe? Não me disse mais nada. E até entanto, aí agora continuou, né? A cirurgia, eu só comecei a chorar, 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 chorar. E conversando com Deus, eu falei, ó Senhor, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Por mais que às vezes o inimigo colocasse a dúvida, né? Colocasse afronta, pessoas com palavra negativa, para me pôr lá para baixo, né? Para me duvidar do que Deus tinha prometido para mim, mas eu sempre estava confiante. Lá no fundo tinha confiança. E aí, né, fizeram o parto, tão pequenininho, Irmandade, tão pequenininho. Meu filho nasceu com 800 gramas. 800 gramas. E aí agora ele era tão pequenininho, as perninhas dele era da grossura de um dedo das mãos da gente. Tão pequenininho que era. As mãozinhas não abraçavam nem o meu dedo, de tão miudinho que ele era.
E ali elas entubaram ele e levaram ele, né? E levaram ele lá para UTI. E aí agora, que terminaram a cirurgia, me levaram pro quarto, né? No outro dia que eu fui ver ele, porque no dia não deu pra ver direito, porque ela é tão pequenininha que ele sumia dentro dos panos, que elas segurou ele, né? Enrolou ele. E aí, toda vez que quem trocava de plantão, que entrava uma enfermeira, eu achava que vinha alguma notícia ruim, né? Vinha alguma notícia ruim. E sempre o inimigo colocando aquela dúvida em mim, né? Mas sempre eu clamava a Deus. E aí chegou o momento de eu poder ir lá ver ele, né? Vi ele daquele tamaninho, tão pequenininho. Eu vou confessar, eu não vou mentir, porque eu senti, assim, culpa, sabe? Do meu filho tá passando por aquilo. Sabe, eu senti como se fosse egoísmo da minha parte, né? Por eu tentar tanto assim, querer ter um filho e acabar ele que teve que pagar o preço, né? E aí eu via ele daquele tamanho ali, parecendo um bonequinho ali dentro. E aí eu sempre clamava a Deus, pedia a Deus que pudesse, né, ficar ali com ele, cuidar dele ali pra mim. Que Deus pudesse acampar os anjos dele ali dentro daquela UTI. Não cuidar só dele, mas de todos aqueles bebês que estavam ali, né? E Deus foi tão bondoso assim na nossa vida que Deus, né, permitiu que ele foi crescendo, foi desenvolvendo, foi ganhando peso, né? Aquela médica que disse que ele não sobrevive, não tinha chance de vida, estava ali acompanhando, né, o desenvolvimento dele. E foi crescendo. Meu filho estava entubado, né? Ele estava entubado, ele ficou quase 3 meses entubado. Ele ficou 2 meses e pouco entubado. E, e aí agora, é, ali aquela luta, né? Já estava se fazendo já 2 meses que eu estava dentro daquele hospital. Eu já não estava suportando mais ficar ali, né? O primeiro mês eu fiquei lá dentro, depois os 2 meses que eu fiquei lá, eu já não podia ficar lá, dormir lá. Eu tinha que dormir na casa de apoio onde eu estava, né? Então eu só ia de manhã para lá umas 6 horas e voltava 5 horas da tarde. Então eu passava o dia todo lá, porque tinha que tirar o leite para ele, né? Ele não conseguia amamentar, mamar sozinho, na verdade. Então era pela sonda que eles colocavam o leite para ele. E aí todo dia eu tinha essa jornada e chegou um ponto que eu estava tão cansada que eu já não dormia, né? Que de 3 em 3 horas, quem já passou isso sabe, de 3 em 3 horas você tem que levantar, você tem que estar lá na UTI para tirar leite pro neném, né? E de 3 em 3 horas eu estava lá, né? Não dormia mais, não estava conseguindo dormir mais por conta que na hora, na verdade tinha sono, mas quando era para dormir, tinha obrigação para cumprir, né? E aí, eu nessa jornada, e sempre entrava e saía crianças, e eu lá, e eu já estava me faltando força, sabe? Eu sempre clamava a Deus. Eu ia cantando aquele hino, Seguro estou de que Jesus me ajudará. Todos os dias eu ia cantando pro hospital aquele hino. E aí, eu lembro que um dia, quando eu cheguei do hospital, né? 5 horas era o horário que eu saía de lá. Eu me lembro que eu cheguei em casa, né? Fui tomar meu banho, jantei, e na hora de eu dormir, que eu fui fazer minha oração, eu me lembro que eu orei a Deus, eu pedi a Deus que o Senhor, né, pudesse entrar com ação ali, que o meu filho estava com aquele aparelho já há quase 3 meses, né? Estava respirando por aparelho. Que Deus fizesse mais uma obra na vida dele, né? Que tirasse aquele aparelho, ajudasse que ele pudesse respirar com os órgãos que Deus tinha dado para ele. Que seria mais um motivo para mim glorificar a Deus.
Irmandade, vocês podem crer que quando eu terminei essa oração, eu senti uma alegria assim, uma paz tão grande assim no meu coração, como se fosse uma confirmação do que Deus iria estar fazendo, né? Eu não me lembro quantos dias foi, mas eu sei que foi 3 dias, 4 dias depois disso. A médica me chamou e falou que iria tirar o tubo dele, né? E aí eu fiquei numa alegria muito grande e, e aí eles tiraram o tubo dele, colocaram só o capacete. Ele com o capacete ele ficou acho que uns 7 a 8 dias, já começou a respirar sozinho. E no dia que ela falou pra mim, vai lá, Poliana, nós tiramos o tubo dele. Irmandade, eu saí do quarto do alojamento onde as mães ficam e eu andei pelo corredor do hospital glorificando a Deus. Eu dei tanto glória a Deus que ia passando uma mulher, uma faxineira, né, do hospital, e ela me viu, né, naquela alegria, naquela emoção ali, né, glorificando a Deus. Ela me perguntou o que havia acontecido. E eu falei para ela, e eu fui glorificando a Deus, conversando com ela, e ela disse que eu falando para ela do que estava acontecendo, e ela disse que estava se arrepiando todinha, entendeu? E aí eu cheguei lá e vi meu filho, né, sem aquele tubo, foi uma alegria tão grande para mim. E por fim, graças a Deus, Deus abençoou, né? Sempre a médica falava, Poliana, você já foi na sua cidade? Eu sempre falava para ela que não. Nunca fui, não fui não, doutora. Vai lá visitar lá a sua cidade. Eu sempre falava para ela, o Adiel pode ir comigo? Ela falava, não, ele ainda não está preparado para sair daqui. Eu falava, também não posso ir não, porque eu só saio daqui de dentro com ele nos meus braços. E aí, Deus abençoou, né, que aquela criança que os médicos, né, desenganaram, falaram para mim que não tinha chance de vida, né? Hoje ele está, né, vivo, vai completar 5 anos no mês de outubro, né? Uma criança sadia, uma criança esperta, muito amorosa. Pensa num menino amoroso. Ele é uma criança muito preocupada comigo, sabe? Muito apegada comigo e com o pai dele. E eu não esperava ter o filho que eu tenho, sabe? Ele é uma bênção na nossa vida. Foi uma criança assim que deu trabalho só para conseguir, né, viver. Mas até então ele é um menino que não me dá trabalho, sabe? Não é uma criança de estar adoecendo. Não é um menino assim mal educado, ele é um menino muito obediente, compreensivo. Então eu só tenho que agradecer muito a Deus, né? Quando eu cheguei em casa, que eu recebi o relatório lá, né? Eu tive que. Eu recebi o relatório da UTI e da UCI, que eles ficou, né? Então eu li e lá falou, né, que lá no relatório fala que ele foi reanimado, né? Reanimado depois que nasceu. E eu não sabia disso, e eles não me falaram também, né? E então eu fico muito feliz, né, de saber que o meu filho praticamente ele morreu e viveu, né? E a minha felicidade é porque Deus esteve presente o momento todo, né? O momento todo com a gente. Tanto que outras mães, né, naquele desespero ali, a gente conversava, né, falava das coisas de Deus, né? Tentava consolar ali um pouco, sabendo que a dor é muito grande. E muitas delas falavam assim: "Nossa, eu não sei como é que você consegue ser calma. Não sei como é que você consegue ter essa fé", né? E eu via outras mães entrar lá e sair sem os seus filhos. Para mim isso doía e causava uma certa preocupação também, né? Mas só que eu sempre falo que a minha fé está totalmente fundada em Deus, né? A minha confiança está em Deus. Então é por isso que eu ainda me mantia tranquila ali, né? Eu estava confiante que Deus prometeu. Então ele não ia voltar atrás da palavra dele, né? Então, hoje o meu filho está nos meus braços. Eu tenho a maior alegria de ter ele como filho meu, né? As investidas e
tentadas do inimigo foi grande para não permitir que esse projeto de Deus se cumprisse, essa promessa de Deus se cumprisse na nossa vida, né? Tanto que depois, quando ele chegou em casa, nós ficamos 3 meses no hospital. Quando eu cheguei em casa com ele, eu me lembro que umas 2 noites eu fui dar, que ele não mamou. Devido a ele ficar muito tempo entubado, ele não conseguiu mamar no peito, então ele mamava mamadeira. E eu lembro que um dia eu coloquei o meu celular com a lanterna ligada, só pra ter assim pouca luz dentro do quarto, né? E aí eu peguei e coloquei debaixo do travesseiro o celular com a lanterna, só para causar aquela claridade pouca. E ele engasgava muito fácil mesmo, tanto que eu passei várias aflições com ele aqui em casa por conta disso, sabe? E eu lembro que nesse dia ele estava mamando, né? Eu estava dando leite para ele, ele mamava muito lento, muito devagarzinho. E aí passou uma sombra assim, como se fosse um vulto. E eu achei que aquilo fosse alguma borboleta, assim, alguma coisa assim, algum inseto, né? Algum besourinho, alguma coisa assim que estava passando na frente da luz da lanterna do celular. E aí passou de novo. Só que sempre quando passava, tinha uma hora que ele se assustava e ele ficava com tanto. O choro dele era um choro de desespero, de pavor, como se estivesse vendo algo, sabe? Sabe quando a gente vê algo que causa medo na gente, que você fica assim desesperado, assim, que tem aquela aflição. Então ele via isso, que eu não sei dizer o que que é, né? Mas isso umas 2 vezes. E aí meu esposo, né, tava no outro quarto, tava num quarto sozinha com ele, meu esposo tava no quarto do lado. E aí, naquilo, meu esposo veio, falou assim, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, o neném tá chorando, mas eu não sei o que que é, não. E aí, eu, ele viu a hora que passou de novo. Ele viu, falou assim, isso que não tá certo. Aí, eu peguei, dobrei meu joelho, né, pra orar. Orei a Deus. E peguei, abri a Bíblia no Salmo 91 e li em voz alta. E aí, depois disso, graças a Deus, nunca mais isso perturbou ele, sabe? Então, a gente vê que as investidas do inimigo foi grande sobre a vida dele, né? Porque não queria que se cumprisse isso na nossa vida, né? Porque o ventre, né? Deus usou do irmão para falar que o ventre que não gerava iria gerar e a árvore que não dava fruto iria dar, né? Que eu vou por esses dias eu vou aparecer na sua vida. E Deus apareceu, né? E hoje meu filho está bem, estudando. Só que a Irmandade vê que criança amorosa que é. Então eu só tenho que agradecer a Deus que aonde esse testemunho chegar, que possa causar edificação na vida e na casa de cada um, né? Que aqueles que estiverem, né, desanimados, duvidosos com alguma coisa que Deus te prometeu, fique em paz, no tempo certo Deus irá cumprir, né? Deus irá entregar em suas mãos o que ele tem prometido, porque eu esperei 10 anos para que isso pudesse acontecer na minha vida, né? Eu chorei muito, sofri muito em ver outras mães, né? Outras pessoas alegrando com seus filhinhos e eu não, né? Então, eu sei que não é fácil, né? Você almejar algo e você ver que não tem condição, que é algo que só Deus quem pode fazer na nossa vida. Mas o que nós temos que fazer é colocar a nossa fé e a nossa confiança nele e esperar o tempo dele. Então, isso é, é a chave para alcançar a vitória, entendeu? E orar constantemente, não desistir, entendeu? Então, que aonde esse testemunho chegar possa causar edificação, libertação na vida de muitos, né? Que muitos possam passar a ter mais confiança em Deus, viu? Então, é isso, Irmandade. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que puderem ouvir esse testemunho, esse áudio. E que Deus abençoe todos. A santa paz de Deus.